Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Finalmente, né? Que aula demorada. Era uma data, depois era outra, e não deu certo. Vamos desculpando aí se houve algum dano a vocês, mas a gente vai fazer o possível para daqui para frente estar ajustando tudo aí, tá bom? Então, você que abriu aqui esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é professor Anderson Alves, né? Eu trabalho com a faculdade há muitos anos, morei muitos anos em Valença, já dei aula dentro da FASAG, vários polos do Grupo Imagem, várias escolas, né, de Valença, como Social, CETEM e etc. E já trabalho com EJA há mais de 15 anos em escola pública, muito tempo. Escola pública e particular, tá bom? Fiquei muito feliz em poder ajudar vocês com essa disciplina. Espero que eu possa contribuir em alguma coisa para além dos fóruns, para além da apostila, e que a gente possa ter, assim, momentos interessantes em sala de aula também, tá bom? Vamos lá? Bem, já me apresentei, vocês já sabem qual é a disciplina, nós vamos falar sobre o EJA, mas eu queria que antes da gente olhasse para o material, a gente comentasse um pouco sobre o vídeo que nós vamos assistir, tá certo? Vamos lá? Um momento. Vamos colocar aqui o vídeo para vocês. A gente está assistindo este vídeo. Pronto. Preste atenção, tá bom? Olá, pessoal! Sabemos que a educação de jovens e adultos, como modalidade da educação básica, deve considerar o perfil dos educandos, seu ritmo de aprendizagem e outras especificidades, além de garantir o cumprimento das suas funções, que são função reparadora, função qualificadora e função equalizadora. A função reparadora tem o intuito de fazer reparação da realidade, como a educação para negros e índios em especial. Estabelece a entrada no circuito de direitos civis pela restauração de direito negado, o direito a uma escola de qualidade, mas também prima pelo reconhecimento da igualdade ontológica. Parte da filosofia que trata do ser enquanto ser independente de suas particularidades de todo e qualquer ser humano. Função equalizadora. Confere a cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarregados. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada, seja repetência ou seja evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas. Deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de participação. E a função qualificadora propicia a todos a atualização de conhecimento por toda a vida. Ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares e não escolares. Ela é um apelo para a educação permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo e solidariedade, a igualdade e a diversidade. Pensando na aplicação destas funções, a eficácia metodológica do ensino depende do comprometimento e do foco no aprendizado e o comprometimento que o professor dá à sua didática. A prática de metodologias inovadoras, como a adoção de grupos de estudos para criar estratégias de ensino, visando as boas práticas para que os alunos tenham interesse pela didática, tem surtido resultados positivos em sala de aula. As metodologias tornam as aulas mais atrativas e enriquecedoras para os alunos. O professor deve levar o aluno a uma nova perspectiva educacional, pois estes já trazem seu histórico cenários de fracasso escolar e ou desistência dos estudos por inúmeros motivos. A questão metodológica e teórica que se encaixa no ensino para adultos deve ser construída a partir das leituras teóricas ou mesmo da construção das mesmas, por parte da comunidade escolar que vive esta realidade. Devem-se conhecer as várias perspectivas e praticá-las, desenvolver e discutir com a comunidade, fazer avaliação sobre este processo e assim construir conhecimento.
O professor deve entender que seu papel é muito mais de levar o aluno a refletir sobre as informações obtidas, mas incorporá-las, tendo como ponto de apoio o conhecimento da realidade em que encontram-se inseridos. Tanto o docente como o discente são responsáveis pela construção de conhecimento do aluno. O perfil do estudante da modalidade EJA é de alguém que possui um conhecimento prévio de mundo, com família, trabalho e faz discernimento sobre a necessidade de voltar para a escola, além de conhecimentos de diferentes universos, como o tecnológico na empresa, no lar, em todos os lugares por onde anda. Em outras palavras, se faz necessário que a prática de interação, mediação, orientação, socialização dos conhecimentos para que façam parte do cotidiano da docência, principalmente aos alunos de educação de jovens e adultos. Pronto, queridos, vocês viram aí agora, nesse pequeno vídeo de alguns minutos, né? Algumas das bases que nós costumamos colocar no EJA e nós veremos nesse tempo que nós vamos aqui, capítulo a capítulo, 2 capítulos ou um que seja. Hoje nós vamos falar somente da introdução e mais ou menos do primeiro capítulo. A gente percebe que o ensino do EJA, claro, é bem diferente, né? E se você percebeu nesses poucos mais de 3 minutos do vídeo, o EJA, ele aponta para um público que tem necessidades diferentes daqueles que você normalmente aprende na pedagogia. Para muitos, nós, em alguns estudos acadêmicos que a gente pode buscar, já se fala em andragogia, quer dizer, que é a pedagogia para o adulto, ou o ensino pedagógico adulto. Não seria bem pedagogia, mas andragogia, apesar que a palavra andragogia ela é mais usada em viés de empresas, em conclusões do ensino médio pelo SESI, etc. Aqui, para nós, ainda usamos essa questão da pedagogia para adultos mesmo, tá bom? Mas a gente vai falar um pouco sobre andragogia no decorrer do curso. Mas o importante na sua qualificação profissional, você que está fazendo o curso, está aprendendo como lidar com alunos e etc., é bom compreender que você vai, eventualmente, dar aula em uma escola pública e você pode ser que sim, trabalhe na prefeitura com as pessoas do EJA, né? Existe o EJA do fundamental, existe o EJA do ensino médio. Então, normalmente, o EJA do fundamental é ofertado pela prefeitura. E você vai encontrar pessoas nesse estilo que você acabou de ver desse vídeo. São pessoas que têm nessa modalidade de ensino, aí eu vou usar uma palavra que está nessas que o vídeo colocou, mas não está explícita. Qual é? Resgate. O EJA é um resgate. É um resgate social, é um resgate da vida desse indivíduo acadêmica, que por várias questões não se concluiu. Seja por questões ligadas à irresponsabilidade, pode sim ter, tem vários que é por causa disso, mas a maioria deles é ligada a necessidades do dia a dia. Alguns casaram muito cedo, outros não valorizaram a escola em primeira instância, outros tiraram péssimas notas, e outros não puderam nem ir à escola por causa de demandas de trabalho, de casamento, de filhos. Ou seja, o EJA é uma porta aberta na educação para aquelas pessoas que, por acaso, não conseguiram resolver de formas normais, né, ou, digamos assim, de forma sequencial, na idade em que deveria cursar a sua educação formal. O EJA vem para ampliar o horizonte de quem acreditava não ter mais. Então, quando você vai dar aula no EJA, você é preciso estar preparado para um público diverso. Um público que já traz muita coisa, sejam essas coisas positivas ou não. O que eu quero falar com positivos ou não? Positivos é aquelas pessoas que elas trazem na sua bagagem o anseio de aprender a ler e escrever, sabe? O anseio de conseguir fazer uma conta. Estou falando de experiências do dia a dia. O anseio de conseguir ler um texto, pegar um ônibus, ler uma placa,
entender o nome que está na embalagem do supermercado, sabe? Quantas vezes, por incrível que pareça, em pleno século XXI, hoje é 22 de junho, semana passada, eu ainda tive essa experiência de estar na seção dos alimentos e uma pessoa bateu no meu ombro, já de idade, e pedir que eu lesse aonde tem feijão, qual o nome do feijão, quanto custa, porque ele não entende o número. Então, assim, há uma parcela da sociedade que não consegue ler uma etiqueta de uma embalagem ou não sabe o número de um preço que está ali no supermercado. E o EJA é esta oportunidade de resgate. Então, nós precisamos entender que estamos lidando com um grupo socialmente fragilizado. Então, você não vai usar o mesmo nível ou os mesmos objetivos ou as mesmas metodologias que você usaria no infantil, que você usaria com a criança ou com a pessoa de menor idade para essa turma do EJA, porque não vai funcionar. Ele não tem a mesma velocidade de raciocínio, ele não tem o mesmo potencial de memorização, ele vai para a escola cansado do dia de trabalho. Então, há muitos quesitos que é preciso se observar. É por isso que esse vídeo termina mostrando que esse ensino depende muito, eu diria não somente esse, todos, mas, como estamos falando do EJA, depende de o quanto o professor vai se doar para fazer as devidas adaptações, tá bom? Você pode trabalhar em um local, eu trabalho aqui hoje, voltei para o Ceará, esqueci de falar isso, né? Moro aqui em Fortaleza, de onde eu saí há alguns anos, passei 12 anos pela Bahia, em algumas cidades, né? Mas aqui no Ceará existe o material do EJA fundamental e do EJA do ensino médio. Aí também eu sei que existe. Eu trabalhei um tempo e tem uma apostila. Mas mesmo o material, quando é te entregue, ainda assim há uma necessidade de fazer ajustes, adaptações. Por quê? Por uma coisa que você, como professor, já aprendeu. Cada sala é um mundo diferente. E dentro desse mundo, há pequenos mundos estabelecidos. Por quê? Porque cada aluno seu vive em um pequeno mundo diferente. A casa dele é diferente da do colega, o dia dele é diferente, o linguajar dele é diferente, a religião dele é diferente, o modo de viver dele é diferente, o time de futebol que ele torce é diferente, e por aí vai. O modo dele aprender é diferente. Há aluno que aprende com barulho, há aluno que aprende com silêncio, há aluno que aprende com vídeo, há aluno que aprende cantando música, há aluno que aprende você escrevendo no quadro, há aluno que vai precisar ler ele mesmo, há aluno e por aí vai. Então você atende 10, 20, 30, 40 alunos de uma só vez, então você tem várias possibilidades ali de aprendizado e você precisa, ao máximo, buscar compreender quem é o seu público, né? Onde eles moram, onde trabalham, como vivem, como é o seu dia, de uma forma sutil, mas objetiva. É preciso que você saiba quem é o seu público. Quem são essas pessoas que você vai lá dar aula para eles normalmente à noite? Quem são essas pessoas? O que elas pensam, o que elas sabem? Então você vai precisar criar atividades, metodologias que lhe façam colher essas informações. Nem sempre, quando você diz assim, boa noite, meu nome é fulano de tal, vamos nos apresentar. Eles vão fazer isso. É possível que um ou outro você consiga descobrir um pouco mais, mas a maioria deles você vai conhecer através de atividades. Atividades lúdicas, atividades objetivas, mas atividades que têm como fim recolher informações, saber quem são, o que pensam, o que desejam, qual o alvo deles ali na sala de aula, e aí você vai com esse material, por que não dizer científico, desenvolver as suas aulas e mudá-las se preciso for,
diante daquilo que você estabeleceu. Entende? Então, o EJA, assim como a educação num todo, é um desafio. É um desafio a dar aulas de pessoas, muitas vezes, da sua idade, e que não conseguiram o que você conseguiu, um curso superior e etc. E eu, sendo sincero a vocês, eu gosto muito de dar aula no EJA. Eu não tive a felicidade de fazer pedagogia, que é um curso que amo, mas né, fiz bacharelado e licenciatura em outras coisas, pós-graduações, hoje faço mestrado, mas amo e admiro muito os pedagogos e pedagogas por serem a base, né, o beabá, o 1 mais 1, o 2 mais 2, o L com A, o M com A, o M com A, né? Essa questão de fazer a pessoa juntar palavras e ler alguma coisa. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso. Eu acredito que todos vocês precisam se orgulhar muito de conseguir levar alguém a ler, a somar, a subtrair e etc. Serão todos? Não. Serão maioria? Não. Mas você tendo consciência que fez um trabalho bem feito, isso precisa encher o seu coração de alegria. É assim que eu penso como professor. Porque mesmo não sendo um pedagogo, eu me alegro tanto quando termina 2 anos de EJA e ele conclui ali o ensino médio dele via EJA e chega para mim e diz assim, professor, eu aprendi tanto. Eu estou tão feliz em estar com esse certificado, em conseguir ler, em conseguir compreender, raciocinar, sentar com meu filho, sabe, de igual para igual, não no sentido acadêmico, mas no sentido escolar. Concluiu o seu ensino médio, sabe ler e etc. É maravilhoso, né? Pode ser coisa de professor, mas é muito interessante. Então, essa é a nossa disciplina, né? Isto é o que nós primeiro precisamos aprender. Antes de você ler a apostila, fazer fórum, isso tudo metodológico, isso tudo teórico, é interessante, é necessário. Mas você precisa, ao olhar para essa disciplina, saber que ela vai precisar de mais da sua parte. Mais dedicação, mais empatia, mais amor pela profissão, mais empatia, se colocar no lugar do outro, resiliência, estar preparado a se moldar, a se reerguer, a se levantar, a trazer valores, a se colocar como exemplo e por aí vai. Tá bom? Mas vamos abrir a nossa apostila para a gente já começar aqui a falar um pouco sobre o material que vocês têm em mãos, tá bom? Vamos abrir aqui nossa apostila, que é o material que vocês receberam. Pronto! Acho que está chegando aí para vocês, não é isso? Então, está chegando para vocês, está abrindo, abriu. Educação Jovens e Adultos, Métodos e Fundamentos. Essa apostila é feita pela Maiara Martins de Lima Silva, né, alguma contratada lá da FMB, e nós somos aqueles que auxiliam, tutoriamos, ajudamos ou ampliamos um pouco a sua leitura desse material. Eu gosto de usar o material, porque o material é pensado em cima dos fóruns, em cima daquilo que vocês vão fazer e etc. Bem, eu vou para algumas partes bem pontuais, né? Que nós vamos hoje ficar basicamente no capítulo 1 e no capítulo 2, no máximo. Nem sei se terminaremos o capítulo 1 todo, mas deixa eu abrir aqui um pouquinho, um momento. Deixa para você enxergar aí da melhor forma possível. Pronto, aqui a introdução. Pronto. Deixa eu ver. Beleza, pronto. A educação de jovens e adultos no Brasil sempre foi marcada por iniciativas individuais de grupos, órgãos públicos e privados. Isto é, pessoas decididas a enfrentar a realidade e a existência de um grande número de pessoas que não tiveram oportunidade. Na introdução, para não gastar aqui o seu tempo, ele vai meio que colocar um pouco da minha fala e um pouco do vídeo, né? O EJA, claro, é para quem precisa de reparação, de resgate. E essa reparação é histórica, e essa reparação é necessária, não em cima daquilo que nós colocamos aqui. Mas o EJA, ele vai para além dessa questão da reparação, tem
tem um ponto aqui que eu quero colocar para você. Um momento. Pronto. Vamos começar aqui um pouco da nossa historicidade. Diminuindo aqui um pouquinho. Aqui enquadrando para você. Enquadrou. Pronto. Está enquadrado. Beleza. A educação no Brasil remota à época colonial. Eu tenho um programa de rádio sobre educação toda segunda e quarta, aqui na Rádio Web da Bahia, e nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre a história da educação. A educação lá, no período colonial, ela começa com viés aonde é necessário que os homens e as mulheres com muito menor importância, infelizmente, nesse período colonial, elas possam ter acesso. Mas quem são esses homens e essas mulheres que têm acesso? Minoria feminina, maioria masculina. São as pessoas que vieram de Portugal, a colônia. Essa educação não chega como deveria aqueles que são mestiços, que já existem vários, né? A mistura de português com os índios, ou a mistura de português com negros, e etc. Essas pessoas não recebem a educação como deveria, ficam renegados ao trabalho físico e braçal, e uns poucos recebem essa educação de época, que já era muito boa, apesar de ser jesuíta, catequista e etc., mas era uma educação que, para a época, sempre foi muito boa, firmada numa educação europeia que vinha dando certo há muitos anos. E aí nós queremos colocar o seguinte: contudo, com sua intenção era uma educação com referências ao catolicismo, não havia uma preocupação com a leitura e a escrita de jovens e adultos. Então, veio surgir oficialmente no século XIX com as primeiras classes noturnas, ou seja, somente no século XIX é que veio a ter uma preocupação de que nós temos um número excessivo de pessoas que não estão concluindo a escola no período normal. O análise desse pequeno parágrafo, chegou um momento no século XIX aqui no Brasil que se percebeu, e talvez você tenha vivido esse momento, né? Você tenha ouvido falar sobre esse momento, que percebeu que a educação normal, ela não estava dando conta de atender o todo da sociedade, porque muitas pessoas já não terminavam a escola na idade normal, por várias questões que nós já falamos. Então, era preciso algum tipo de política, de política pública, de ação social, como quiser chamar, e foi feito em 1824, vamos ver aqui, o marco legal desta ação foi a Constituição de 1824, onde se garantia a educação primária gratuita para todos os cidadãos e trazia consigo ideais libertários de igualdade. Outro marco foi o Ato Adicional de 1834. Neste estava delegada aos estados a responsabilidade de educação básica do povo, o que com grande demanda não foi possível atender. Então, 1824 e 1834 já tem lá a indicação: é preciso criar a educação de jovens e adultos? Não. Com esse nome que nós conhecemos hoje, não. Mas em 1824, e 10 anos depois, em 1834, se levanta a necessidade de uma educação para todos os cidadãos. Todos, independente da sua idade, da sua cor, da sua classe, para todos. Uma educação que pudesse, agora, depois de análise feita que eu falei, abarcar aquelas pessoas ou trazer para a escola aquelas pessoas que não tinham conseguido concluir porque a vida não permitiu que assim se fizesse. Aí, nessa época, as turmas noturnas de alfabetização de adultos, criadas por associações civis, sem fins lucrativos, faziam uso do método silabação, soletração das famílias silábicas. Foi meio que abandonado como era, né? Porque já teve outras reformulações, outras necessidades de alfabetização, mas a primeira coisa que vai se pensar no EJA, primeiríssima coisa, lembre-se, eu estou chamando de EJA,
Mas nesse período aqui que nós estamos vendo agora, é apenas uma reparação. Né? É passado, é delegado isso ao Estado. Que o Estado, a depender de qual seja, precisa resgatar, reparar, reestruturar a sua educação, trazendo aqueles que não têm acesso. Primeiro passo, primeiro movimento nesse sentido é alfabetizar. Aí na Bahia, durante muitos anos, não sei se ainda tem, ocorria o projeto de alfabetização de adultos. Né? Qualquer professor, não sei se vocês participaram desse projeto, poderia formar uma sala de 20 alunos, se eu não estou enganado, podia ser na casa dele, num galpão, qualquer local, e esse professor recebia uma ajuda de custo. Eu não lembro se era R$400 na época, era 300, não lembro. Mas era somente para alfabetizar. Então perceba que essa ideia é antiga, ela é de 1834. Né? Nós estamos em 2021, então você bota aí quase 200 anos. Mais de 200 anos. A depender da data. Então, quase 200. Quase 200 anos, não é mais. Quase 200 anos. Então, há quase 200 anos que o Brasil corre atrás desse prejuízo. Dando uma parada aqui na leitura da apostila. Há quase 200 anos que se corre atrás de alfabetizar e de agregar todos aqueles que não têm acesso, no mínimo, à alfabetização. E o Brasil não conseguiu ainda. Nenhum dos governos, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, eles realmente se preocuparam com a educação. Aí eu falo porque eu conheço professores de esquerda e de direita e de centro, e todos eles falam a mesma coisa. Alguns fizeram um pouquinho mais, sim, mas muito medíocre diante daquilo que poderiam ter feito. Não houve, até agora, 22 de junho de 2021, um governo no Brasil preocupado unicamente ou especialmente com a educação como fator primordial para um avanço do país. Não há. Há muitas vezes em retóricas, em falas, mas na prática isso acaba não ocorrendo. Houve avanços neste ou naquele governo, até em continuidade do anterior, do posterior, mas não há algo substancial, desde a coroa até hoje, 22 de junho de 2021, o horário que eu estou gravando essa aula. Tá certo? Mas ferramentas existem. Pessoas de boa vontade para dar aula existem. Precisam ser melhor valorizadas, melhor assalariadas, melhor cuidadas, sim. Mas existem mecanismos para que essas pessoas que não têm acesso a essa educação, elas possam ter. Nas escolas públicas, seja ela da prefeitura do estado, é oferecido esta modalidade de EJA, né, que é o estudo de jovens e adultos, e nós percebemos aqui que essa preocupação é lá de 1824 e 1834. Outra questão que nós queremos colocar ainda, tomando como base o ano para nós fazermos essa linha histórica, é que em 1889, 1824 e 34 se começou a pensar no assunto, iniciando pela alfabetização. 1834. Nós estamos em 1889 agora. Então, 54 anos depois, meio século depois, se observou algumas mudanças, contudo, não menos preocupantes, pois a gratuidade da educação foi tirada e o voto foi permitido apenas para aqueles que eram alfabetizados, que vai fazer continuar as ações civis das associações quase sempre interessadas em formar leitores. Bem, qual é a crítica aqui no material? É que 50 anos depois, se percebeu que as pessoas eram alfabetizadas para votar. Elas aprendiam a ler e escrever para poder preencher aquele papel do voto. Né? E muitos que não sabiam ler voltaram ou continuaram na margem social, não tiveram acesso. Entende? Aqueles que alfabetizaram foram alfabetizados e só, não foi-lhes ensinado senso crítico, discussão, análise. Era o básico para preencher uma cédula de votação
ou o que era na época, vai depender do período que nós estamos falando aqui, se viu apenas de material político para eleições. Vetou-se quem não sabia ler e escrever e se aproveitaram dessa camada social com educação, entre aspas, mas uma educação mínima para que essa educação servisse para um fim. Qual era o fim? Votar. Sem críticas, sem análises, sem busca de ideais. Apenas leu e escreveu. Parabéns para você. Tome aqui a cédula, vote e ponto final. Então começou a se perceber que, meio século depois, houve avanço? Sim. Muitas pessoas aprenderam a ler e a escrever. Muitos adultos vindo lá da colônia, com certeza a maioria negros, mulatos, caboclos, pessoas que não eram ali da elite, da coroa e etc., agora sabiam ler. Sim, mas isso deu em quê? Em material político de manobra para as eleições. Foi nisso que resolveu. Houve um avanço, porém, sem essa outra parte ser resolvida, porque agora se criou um outro problema. Entende? Aí, no século XX, houve a necessidade da alfabetização dos recrutas do Exército. Quando todo o governo se recusa a fazer a tão necessária reforma do ensino, deixando para os municípios. Já para o governo ficava a responsabilidade do ensino secundário e superior. Mas se eu não tenho acesso ao ensino primário, sem dúvida os demais eram ainda mais restritos, que contribuía para um grande número de analfabetos. Ou seja, a educação começou a criar barreiras. Entende? O governo se recusou a reformar o ensino médio. E aí começou a se dividir. Na Bahia, eu acho que faz poucos anos, aqui no Ceará também, que o ensino médio voltou para o Estado. Era da prefeitura. Então, saindo desse parágrafo e pegando a sua essência e vindo para os nossos dias atuais, o que acontece? O jogo de empurra. O problema está aí, pontual. É necessário educar as pessoas para que elas sejam melhores, para que elas sejam críticas, para que elas saibam votar, para que elas melhorem o seu salário e para que elas sejam gente com capacidade de não mendigar por qualquer coisa. E não gente que precise mendigar toda hora até para se alimentar. Então, assim, mas aí ficou o jogo de empurra. Essa responsabilidade é da prefeitura. Não, é do Estado. Não, é não sei de quem. E aí, vocês conhecem muito bem a nossa leitura histórica agora atual, essa do governo passado e dos outros, como já falei, aqui não é um governo pontual. Aqui eu falo que não se deu importância em período nenhum. Tá bom? Aqui acolá alguns avanços. Então, o que houve? Lá em 1928, vamos pegar aqui para você. Você pegou 1824, 1834 e 1889. Agora, em 1928, o que é que vai acontecer? 1928, ou seja, um século depois, Fernando Azevedo propôs uma reforma com relação ao EJA, trazendo à tona a urgência da alfabetização de jovens e adultos. Contudo, mesmo no início, o ensino era repleto de lacunas. Escrita do nome, pequenas contas ou lista de palavras já era o suficiente. Ou seja, 100 anos depois se percebeu, nós precisamos melhorar o ensino. Precisa ir para além de ler e escrever. Mas a apostila nos mostra que mesmo 100 anos depois, presta atenção, 1824, 1834, se inicia uma preocupação. E eu vou te falar o seguinte, o Brasil é 1500. Começou a se preocupar com isso em educação em 1824, ou seja, 300 anos depois. 300 anos, aonde nem se tocava nesse assunto. Tá bom? De 1500 a 1824. Então, são 300 anos. Apenas alguns aí com a educação e ponto final. 1824 e 1834 são 10 anos, onde vai se pensar que é necessário agora olhar para essas camadas sociais que não têm educação nenhuma, zero, e vamos trazer elas para pelo menos aprender a ler e escrever.
Ao vir e aprender a ler e escrever, resumindo a primeira parte que nós falamos, elas agora vão servir de massa de manobra política. Por quê? Porque vetam aqueles que não sabem ler para votar e pegam somente aqueles merecidos que conseguiram aprender a ler e escrever, e somente aí. Isso 1889. 1889 para 1924. 1990, tal, 40 e poucos anos, né? Quase 40 anos, na verdade. Depois, em 1928, o querido aí Fernando Azevedo propôs e disse: não, gente, ler e escrever só não é suficiente. Isso é um problema, e eu queria aqui conversar com vocês. Isso é um problema até hoje no Brasil. Eu dei aula já no 5º ano, Fundamental 1, por causa de... Eu não sou pedagogo, já falei, mas por amizade e uma escola precisou, e eu lecionei uns 6 meses. Mas Fundamental 2, ensino médio, superior e pós-graduação, isso eu já tenho dado aula aí há alguns anos. E eu percebo que em todos estes espaços, em todos, viu? Por isso que é bom você prestar atenção, você que está no ensino superior, está fazendo curso de pedagogia. Em todos esses estágios, Fundamental 2, ensino médio, graduação e pós, eu encontro alunos que sabem ler, mas não entendem o que lê. Entende? Então você que é pedagoga, você que é pedagogo, eu quero lhe pedir algo que você já sabe. O aluno precisa iniciar juntando letras, juntando palavras, formando frases, lendo textos. Mas na medida do seu possível, esse aluno precisa sair da sua mão entendendo o que lê. É trabalhoso? É. É difícil? É. Não tenho dúvida que é. E principalmente quando é ensinar para quem não quer aprender. Mas a maior parte do nosso trabalho é ensinar para quem não quer. Porque quem já quer é muito fácil. Qualquer professor pode dar aula para quem quer. Qualquer professor. Imagina, você manda abrir o livro e me diz: qual é a página, professora? É a página 30. Ah, eu já li e fiz a tarefa. Você, ô, Júnior, Pedrinho, sei lá, Alexa. Que maravilha, que menino legal. E desse menino tira 10 e lê tudo e aprendeu. Ele é quase um autodidata. Você vai conduzir ele de boa. Vai produzir, vai ajudá-lo, vai. Você vai contribuir com a educação dele, vai. Mas na maioria das vezes, nós somos formados para dar aula para quem não quer. E não quer. E esse grupo que não quer tem dois. Tem uma divisão, pelo menos de 2 grupos. No grupo que não quer, tem 2 subgrupos. Qual? Um que não quer porque não sabe. Não sabe para que serve a escola. Não sabe que não querer vai o prejudicar. Não entendeu que escola é uma das únicas coisas que ainda vai tirar ele da lama. E o outro grupo, eu não sou hipócrita, eu sei que existe, é aquele que sabe, mas tá nem aí para você e para mim. Isso no EJA infantil, no EJA, o EJA 1 fundamental e o EJA médio, você vai encontrar pessoas dessas 2 razões. Mas você tem que ter consciência de fazer o seu melhor. Sabe? Ele pode até não aprender. Ele pode até não entender o que leu. Mas todas as ferramentas e metodologias possíveis para que ele lesse e entendesse, eu tenho consciência que eu apliquei. Que eu insisti. Que eu informei. Que eu lutei. Então, assim, é uma satisfação pessoal minha. Por exemplo, hoje eu terei certeza que nessa aula vai ficar claro para você o início da questão do EJA e a responsabilidade minha e sua nesse processo. Você pode até assistir essa aula aí. Pode. Mas eu tenho consciência de que o que era para dizer foi dito. Então, é essa satisfação pedagógica, intelectual, professoral, que você tem que ter em sala de aula. É fazer seu trabalho da melhor forma possível. Tá certo? Dá aquela aula que você diz assim, essa aula foi massa. Porque você deu, porque você gostou de fazer aquilo ali. Os alunos, muitos não vão estar nem aí.
Infelizmente, muitos vão estar se lixando para o que você está dizendo. Infelizmente. Mas uma grande parcela ainda quer ouvir. Uma minoria quer estudar. E você ensina e cresce. Cresce e ensina. Então, em 1928, houve essa preocupação. É muito tacanho, é muito miúdo esse currículo. Vamos melhorar, vamos, né, abranger um pouco, para além de somente fazer o nome, 2 mais 2, ou fazer um ditado de palavras, né? Porque basicamente era fazer o nome, aprender um ditado de palavras para melhorar um pouco o vocabulário e fazer as contas de somar e diminuir. Pronto. Ele sabe somar e diminuir. Conhece algumas palavras do ditado e ele sabe escrever o nome? Alfabetizado. E isso perpetua-se até hoje. Na maioria das escolas. Principalmente públicas, infelizmente. Porque a minha concepção de escola pública de uns 10 anos para cá é essa. Escola pública é ruim ou boa, depende do grupo que dá aula lá. Tá bom? Não tem esse negócio de escola pública é ruim, escola particular é boa, não. Eu já dei aula em escola particular horrível e já dei aula em escola pública massa, que bota a galera lá para disputar no vestibular, no Enem, tete a tete. Porque o grupo, escola não são paredes, não é estrutura, são pessoas. Então, se você tem um grupo comprometido de professores, coordenação, um time que entende o que é educação, que se reúne, que discute, né? Lembra que no vídeo passou isso? Discutir as metodologias, compreende. Eu estou dando aula aqui numa escola chamada Diva Cabral, numa Maraponga, que eu amo. Eu tenho reuniões com 4, 5 professores do EJA. Nós discutimos o que nós vamos falar, o que é que dá certo, o que é que não dá. O aluno, será se esse aluno dessa idade sabe abrir o Classroom? Será se ele vai saber entrar no Google Meet? É melhor um PDF? Traz para ele um Word? Vamos ligar para esse aluno, porque já é um idoso, já é uma idosa, ela quer muito terminar, mas ela não sabe entrar na live. Então, nós discutimos a aula. E é uma escola que aprova várias pessoas, que leva pessoas para as faculdades e universidades federais, estaduais daqui ou particulares, mas há um grupo comprometido, que não vai dar aula à noite só para completar a disciplina ou só para completar a carga horária e dane-se o aluno, não. Aonde eu estou, mas já vi muita coisa errada nos 2 âmbitos. E é o que é que você tem que fazer, meu colega professor? Se você chega numa escola onde está tudo errado, você seja a única coisa certa. Esqueça o resto. O cara não dá aula, a aula começa às 7 horas, ele entra às 7h30 para dar aula 15 minutos. Levante e vá. Como eu e outros colegas já fizemos várias vezes. Dá a tua aula, ganha a tua turma, traz ela para próximo de você, que no final você terá satisfação. E com certeza satisfará alguns daqueles que estão ali. Então, assim, é muito bom, aliás, é muito mais fácil dizer que não pode fazer nada. Lembra eu acho que você já ouviu isso em alguma aula, mas tem uma história, né, de um passarinho que tinha uma floresta pegando fogo, né? E esse passarinho vai passando com o bico cheio de água e derramando lá no fogaréu da floresta e volta, vai e volta, vai e volta. E um dos animais que está lá correndo do fogo diz assim, não adianta ficar jogando essa gotinha de água no fogo, a floresta está queimando, não vai resolver nada. O que é que o passarinho diz? Pode até não resolver, mas eu estou fazendo a minha parte. A minha parte é tentar apagar o fogo. A minha parte é jogar um pouquinho de água lá. Então, eu posso até não resolver. Você pode até não resolver a educação de jovens e adultos no Brasil, mas você vai dar sua melhor aula. Mas você vai apresentar o seu melhor trabalho. Você vai fazer seu melhor slide, vai escolher seu melhor vídeo, vai dar sua aula da melhor forma possível. Por quê? Porque é o seu pouquinho de água nessa educação que está pegando fogo. Não sabe para onde vai. Mas a sua parte você fez.
dorme de consciência limpa, entende? Então esse Fernando Azevedo é aquele que disse assim, ó, tem alguma coisa errada, vamos melhorar, vamos ajustar. Aí em 1938, com a criação do Instituto Nacional, vamos lá, em 1938, com a criação, pronto, com a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, é que houve uma série de estudos voltados para a alfabetização de jovens e adultos, e etc. E aí, pronto, talvez a gente daqui a pouco pare, mas eu acho que vamos usar 2 parágrafos ainda. Neste período, as missões rurais passam a ter significado. Começa o incentivo à formação do professor leigo e a construção de escolas dentro das propriedades rurais, que vai contribuir para o ensino do EJA, afirmar como política pública, incentivando as campanhas nesse sentido. A Campanha Nacional de Educação Rural, em 52, e a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 58. Analfabetismo, em 58. Esta segue até 60, década marcada por grandes movimentos políticos, onde no campo da educação os movimentos populares ganham força e etc. E aí tem a figura do Paulo Freire, o pernambucano, que aparece. Então nós temos 1938 se preocupou. Aí vai, década de 40, década de 50, década de 60, década de 40, 50 e 60, vai se começar a mexer nessa educação de jovens e adultos. Teremos reuniões no Brasil e fora do Brasil. Vão se começar a pensar práticas pedagógicas para esse público. Né? Esse público precisa ouvir falar sobre somar o seu nome e um ditado de palavras somente? Não. Ele precisa ouvir sobre história, geografia também? Sim. Mas ele precisa também se preparar para o mercado de trabalho, saber fazer um formulário, saber fazer um currículo, saber se apresentar na entrevista de emprego. Então o EJA hoje, principalmente do ensino médio, que é onde eu dou aula, ele está amplo, holístico, total, quer dizer, preparando esse aluno para o todo. Lembra que no vídeo que nós assistimos de entrada, diz que esse aluno, a maioria das vezes, ele já está no mercado de trabalho. Então você traz o que ele tem para cá. Quando você conhece as experiências dos seus alunos, você pode usar as experiências do dia a dia dele dentro da sua aula, da sua metodologia, trazendo o que está lá para o dia dele, para o que ele faz lá na empresa, para aquilo que é corriqueiro a ele. Então a educação começa a ser pensada para aquele público. Não é mais uma educação generalizada que é aplicada, mas é uma educação pensada em EJA, para o EJA. Aí é diferente. Aí começa-se a ter um viés educacional mais delineado, mais formatado do que o que já tinha. Nesse período, nós temos aqui, diante dessas mobilizações, que vão existir várias, vai aparecer o Mobral, né? Que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Muitos pais nossos fizeram Mobral. Nosso, que eu tenho 43 anos. Né? Apesar de parecer quase 60, mas eu tenho 43 anos. E eu vi muita gente dizer que fez o Mobral. Né? A sua avó, se você for mais jovem do que eu, sua avó fez o Mobral. Talvez não sua mãe. Né? O Mobral foi criado em 15 de dezembro de 1967, propondo a alfabetização funcional de jovens e adultos, visando conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita, cálculo, como meio de integrá-la à sua comunidade, permitindo melhores condições de vida. Apesar da ênfase na pessoa, o objetivo é relacionar a ascensão escolar a uma condição melhor de vida, baseada numa compreensão limitada de que bastava aprender a ler, escrever e contar para melhorar de vida. E aí começamos mais uma vez a ter uma crítica. Qual é? A pessoa vai melhorar de vida, eu digo assim, no contexto que ela está, se somente ela aprender a ler, escrever e contar? Lembra do que eu falei lá atrás? Que você não se permita ser esse educador, esse professor, esse pedagogo, essa pedagoga? Você se permita que a pessoa saia da sua mão entendendo o que lê,
Sabe? Você dá um texto a alguém e você diz, leia para mim. E ele lê e você diz, pronto, o que você compreendeu? Eu atendo aluno no ensino médio, no curso superior, que eu peço para ler um texto, e ele lê, eu digo assim, sim, aí foi que você entendeu. Não entendi nada não, eu só aprendi a ler. Entender aí é com o senhor. Como isso? Quem disse isso a ele? Claro que ninguém disse a ele. Isso é uma... fazendo gracinha com o professor. Mas é a maioria dos nossos alunos de ensino médio que saiu da mão de vocês, pedagogos, passou pelo Fundamental 2, chegou no ensino médio. Muitos estão aonde você está, na graduação, no curso de pedagogia, e você pede para ler. Claro, se esse texto ele tem tipo, esse texto é muito teórico, tem palavras que você nunca leu, ele é muito técnico, ele é travado, é outra história. Tem texto também que eu leio que eu vou demorar a entender? Claro que sim. Eu estou falando de coisas básicas, da historinha do Joãozinho e da Maria, entende? De coisas do dia a dia, de textos que está claro qual é a mensagem dele, e a pessoa não consegue. Isso é um problema onde? Na alfabetização. E esse problema da alfabetização, ele é tanto no infantil como no EJA. Essa pessoa foi alfabetizada apenas para ler e escrever, porque se ele souber ler e escrever, ele vai melhorar de vida. E não vai. Isso é um erro. Ele pode até, como pessoa, entende? Deixa eu voltar aqui atrás. Não vai se o objetivo dele é maior, é uma faculdade, etc. Por que eu voltei atrás? Porque você vai encontrar, é raro isso, mas você vai, pessoas no EJA dizendo, professor, a única coisa que eu quero é saber ler e escrever. Eu não queria morrer sem isso. Eu já tenho 60 anos, eu não tenho mais vontade de fazer faculdade, nem curso técnico, tecnólogo, licenciatura, bacharelado, nada disso. Eu só quero escrever meu nome e ler. Pronto. Estou satisfeita, estou feliz. Para essa pessoa, ler e escrever melhorou a vida dela? Melhorou. Não no aspecto econômico, não no aspecto de emprego, mas no aspecto emocional, no aspecto do seu brio, sabe? De se gostar por causa disso. Porque avançou, né? Não sabia, tinha que pedir às pessoas para ler as coisas no mercado para ela, e agora ela é feliz porque sabe ler. Então é por isso que eu falo que você precisa conhecer quem está sentado ali naquela cadeira. Entende? Essa fala que eu disse aqui agora, sempre eu uso ela em sala de aula. Mas eu sei que isso é o mínimo. E eu sei que o foco geral do EJA não deve se limitar a isso. Ele atende também a quem tem somente essa necessidade. Mas o EJA pode e deve preparar o aluno para ler textos para o mercado de trabalho, para fazer um curso técnico, para fazer o Enem, por que não? Para fazer uma faculdade. Sim, o EJA não pode pensar para baixo. Ele tem que pensar para frente. Agora, observando cada indivíduo. Cobrando na medida do objetivo de cada um. Se uma senhora chega para mim, e na minha intimidade, e na conversa, e nas aulas que eu dei, estou falando de exemplos que já tive vários, e eu consigo perceber que ela e mais alguns ficarão felizes e realizados apenas em ler e escrever, amém. Vou conseguir levar ela até onde ela quer. Mas eu, você, precisamos ter capacidade de levar quem quer ir mais longe, mais longe. Ah, mas aquele outro quer fazer o Enem, vamos lá. Mas aquele outro quer fazer o curso técnico, vamos para cima. É possível, vai dar certo, estuda, pega esse material, dá um texto a um, o outro não precisa. Ah, professor, isso para mim é muito difícil, tá bom. E para você dar certo, dá. Então vamos. Então assim, você vai ter esse olhar. Por quê? Porque você colheu informações. Um professor é, por excelência, pesquisador. Então você colheu, você tem um olhar da sua sala, você tem sua sala na mão, você sabe muito bem quando dá a sua aula,
aonde cada um vai chegar, aonde cada um quer chegar, e você tem habilidades e competências para fazer cada um deles. Essa que quer só ler, escrever e falar, bem, ótimo. Esse que quer avançar um pouquinho mais, quer fazer um curso técnico, vai dar certo. Esse que quer concorrer para o Enem, por que não? Ele não é menor do que ninguém. Não é impossível. Eu sou aluno do EJA. Conclusão do ensino médio por EJA. E hoje estou fazendo mestrado, dando aula em faculdade, ensino médio, etc. Me ensinaram a recuperar o tempo perdido e eu corri atrás. Por que não? Por que não ser um professor, mesmo concluído pelo EJA? É possível. Vai ter que se desdobrar, vai ter que comprar livro, vai ter que ler mais do que os outros, vai ter que correr atrás, mais do que quem fez o ensino médio de forma coerente, de forma integral, mas é possível. Você precisa alimentar o sonho de cada um, na medida de cada um, cobrando cada um no seu nível, sem sobrecarregar quem quer menos, mas sem deixar de dar aquele que quer mais. Esse é o equilíbrio de um professor. Isso é o que você aprende, a arte de fazer recortes, de compreender o seu mundo, compreender o mundo do aluno e ajudar a chegar lá. E o Mobral buscava fazer esse a mais para o aluno em 1967. E em 1985, para nós fecharmos a nossa aula de hoje, 1985, o governo fecha o Mobral e em 1990, o governo Collor, que já é da minha geração, extinguiu esse programa e alguns governos estaduais começam a tentar preencher lacunas deixadas ao longo da educação do cidadão. Contudo, não é fácil entender as demandas da sociedade. A Constituição de 1988, a década de 90, traz mudanças positivas para a política do EJA. A Lei de Diretriz Básica, a DBE-N, 1996, retoma o conceito de supletivo, e que não é mais, tá bom? Hoje não se chama mais supletivo. Hoje é EJA qualifica, porque quase todos os EJAs estão acoplados, eu não sei se o material já está atualizado, eu vou ver até o final, mas hoje a palavra já é EJA qualifica. Supletivo já não é mais uma palavra usada. Ela já não é mais usada na maioria dos estados do Brasil. Não sei se ainda tem algum estado usando essa nomenclatura, mas supletivo não é mais usado. O MEC já tirou isso aí. É EJA qualifica, porque é uma mistura agora de capacitação educacional mais capacitação profissional. As duas coisas. Aí, em 1996, já vai ver uma prioridade. No final da década de 90, alguns programas federais são criados, sem, contudo, garantir muitas conquistas legais para essa modalidade de ensino, mas que traz o objetivo de desenvolver a cidadania, desde que procura. São exemplos, aqui, e eu vou encerrar aqui, são exemplos. Programa de Formação e Qualificação Profissional, o Planfor, esse programa tem vários nomes em outros estados, e o Programa de Alfabetização Solidária, que é o que eu te falei, que foi alguns estados usaram os professores abrindo salas de aula em casa e alfabetizando as pessoas. Bem, eu quero encerrar aqui, porque uma aula de 50 minutos ou uma hora em live já é suficiente para que você compreenda, mas eu quero deixar claro, tá bom? Que sobre o que eu falei, qualquer dúvida, ou se houver alguma necessidade do fórum, que você queira me procurar sobre o que eu disse, meu número do WhatsApp está aí, estou à disposição. Eu não sou seu professor somente na hora da aula. Pode me chamar no privado, quer questionar, quer perguntar, quer entender melhor, fico à disposição, tá bom? Tamo junto. Então, sexta-feira temos a nossa segunda aula. Essa foi a primeira. Espero que você tenha compreendido alguma coisa. Fica com Deus e vamos juntos, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.